Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra Doutrina Mística, escrita pela famosa escritora Helena Blavatsky, também conhecida como Madame Blavatsky. Madame Blavatsky foi uma grande escritora, ela foi a criadora da teosofia, ela foi uma grande ocultista, inclusive. Ela estudou vários assuntos relacionados ao ocultismo, tanto Kabbalah judaica como também hinduísmo e budismo. Essas são as três religiões que mais predominam dentro das obras da Helena Blavatsky. Mas também existem vários outros elementos, presentes nas obras dela, elementos de cristianismo, elementos de islamismo, elementos de confucionismo, elementos de várias religiões, de vários grupos religiosos. Mas é digno de nota que, para nós podermos de fato compreender, as obras da Helena Blavatsky, nós precisamos dominar, acima de tudo, Kabbalah judaica, hinduísmo e budismo. Sem o domínio dessas três religiões, é praticamente impossível compreendermos de fato as obras da Madame Blavatsky. Na Kabbalah judaica, estamos falando da verdadeira Kabbalah judaica, não dessa Kabbalah que anda sendo vendida por aí através de livrinhos do tipo fique rico em tantos dias através da Kabbalah. Não, isso não é Kabbalah. A verdadeira Kabbalah, ela trata da essência do ser humano e da essência do universo. Por exemplo, falando acerca da essência do ser humano, se diz na Kabbalah judaica que o ser humano possui 5 elementos principais dentro de sua alma. Os 5 níveis de alma do ser humano, segundo a Kabbalah judaica, é o primeiro nível, Nefesh, depois o segundo, Ruach, depois o terceiro, Neshama, depois o quarto, Hayah, e depois o quinto, Yehidah. Esses são os 5 níveis de alma segundo a Kabbalah judaica. Uma pessoa que desenvolve bem o seu nível Nefesh é a pessoa que vai obedecer todos os mandamentos divinos apenas por obedecê-los, mas sem colocar os seus sentimentos e as suas intenções dentro da obediência desses mandamentos. Uma pessoa que desenvolve bem o seu Ruach é uma pessoa que já coloca um pouco mais os seus sentimentos na obediência aos mandamentos divinos. Uma pessoa que coloca o seu Neshama é uma pessoa que já coloca também as suas intenções, porque Neshama tem a ver com as intenções, é mais relacionado nesse sentido, intenções. Os dois últimos níveis é muito difícil uma pessoa desenvolver, que é Yehidah, Hayah e Yehidah. Esses são níveis bem mais elevados. Todo ser humano possui esses 5 níveis dentro de sua alma. E a nossa missão aqui na Terra é exatamente evoluir e desenvolver todos os 5 níveis ao nível máximo. Tá? Por isso que são 5, segundo a Kabbalah judaica, o número de reencarnações que um ser humano pode ter. Na melhor das hipóteses, se diz que na terceira reencarnação a pessoa já cumpre com todas as missões que ela deveria de ter cumprido. Caso a pessoa ela não consiga cumprir com todas as missões, ela não vai para o inferno. Não existe inferno dentro da Kabbalah judaica. O que acontece com essa pessoa é que essa pessoa ela vai para o Gehinnom, que é um ambiente onde a alma sofre um pouco, mas ela está ali para estudar e para sair dali um dia e poder cumprir com a missão dela. E ali, é nesse pequeno castigo, que dura no máximo um ano, no máximo 12 meses, a pessoa fica no inferno, no Gehinnom. Não é inferno no sentido cristão, é um ambiente de estudo, de disciplina, enfim. Naquele ambiente de disciplina, a pessoa fica durante 12 meses. No ano judaico se diz que tem 13 meses, mas um ser humano ele fica no máximo no Gehinnom durante 12 meses. Ele não chega a completar bem um ano judaico. E aí depois ele volta para reencarnar e cumprir com a missão que faltou. Agora, uma pessoa que faltou pouquinho para cumprir com a missão dela, quando chega na última reencarnação e ela não consegue cumprir, ela não precisa ir para o Gehinnom, mas ela também não está apta a ir para o Gan Eden, o paraíso. O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa, então, ela entra no corpo de uma pessoa adulta que esteja cumprindo com a mesma missão que ela não conseguiu cumprir, e as duas almas juntas no mesmo corpo adulto, agora elas vão tentar juntas cumprir com essa missão. Ela vai ajudar o hospedeiro e o hospedeiro vai ajudar ela. De tal maneira que quando o hospedeiro cumprir com a missão, isso entra nos méritos tanto do hospedeiro quanto na alma que entrou para cumprir com aquela mesma missão, que foi o que faltou para ela.
E aí depois que cumpriu a missão, ela sai do hospedeiro e aí ela sobe no paraíso, no chamado Gan Eden, que traduzido é Jardim do Éden, também chamado de Olam Rabá, tá? Que é mundo vindouro. Então, isso é a verdadeira Kabbalah judaica, tá? Na Kabbalah judaica não se ensina a ficar rico, tá? Porque se diz que se uma pessoa ela é pobre, é porque a missão dela, né, ser pobre, porque talvez numa vida anterior ela tenha cometido atrocidades contra pessoas pobres e agora nessa vida ela vai ter que recuperar, ela vai ter que aprender a lição, ela vai ter que ela passar pela pobreza, aprender a lição para poder evoluir, para não mais humilhar as outras pessoas nas próximas vidas, né? Mas existe um pequeno detalhe: a qualquer minuto a pessoa pode sair da pobreza, desde que ela aprenda a lição. Então ela não precisa passar a vida inteira pobre. Não. Se ela é pobre por uma questão de disciplina espiritual, ou seja, Deus colocou ela numa situação de pobreza para que ela possa aprender a lição porque ela maltratava os pobres nas vidas anteriores, a partir da hora em que ela aprender a lição, já surge a oportunidade dela sair da pobreza a qualquer segundo. Tá? Então ela não precisa ter um conhecimento místico, um conhecimento mágico para sair da pobreza. Não. É só ela estudar e ela descobrir por que ela é pobre, por que Deus criou ela na pobreza, e aí dali ela já sabe exatamente como sair daquela situação. Uma pessoa que tem um corpo, muitas vezes, uma pessoa que tem uma aparência feia, muitas vezes, ela tem essa aparência feia exatamente porque talvez numa vida anterior ela humilhava pessoas que tinham aparência feia e ela tinha uma aparência bela. Então nessa vida ela vai ter que nascer numa aparência feia, mas a partir da hora em que ela aprender a lição, o próprio corpo dela vai pouco a pouco ir se mudando, à medida que vai chegando na idade adulta, e aí ela passa a ter um certo nível de beleza, né? Então existem muitas pessoas que hoje são belas, por exemplo, que quando eram pequenas eram feias, mas saindo da adolescência elas aprenderam a lição e hoje o corpo delas agora é belo. Então elas não precisam mais passar por essa situação, tá? Então não precisa ter um conhecimento místico para ser rico nem nada. É só tu descobrir por que Deus te colocou na pobreza, por que Deus te fez nascer numa família pobre e procurar fazer a melhor ajuda possível às outras pessoas e procurar amar as outras pessoas da melhor forma possível. Tá? E aí tu vai sair dessa situação, sem dúvida alguma. Uma coisa interessante dentro da Kabbalah judaica é também que a ideia da emanação divina. A emanação divina, as Sefirot, né, as 10 Sefirot, elas também são chamadas de éter fluídico em alguns grupos místicos, né, que são as 10 Sefirot da árvore da vida, né, Keter, Rohmah, Binah, Hesed, Gevorah, Tifaret, etc. Né, Yesod, Hod, né, Mahut, enfim. Essas são as 10 Sefirot. Interessante que, segundo a tradição cabalística, Deus ele seria o Ein Sof, que está acima da Sefirah Keter, que ele seria o ilimitado, o não conceituável, e aí ele emana uma luz, né, do Keter e vai descendo essa luz e vai formando a criação. Também são até chegar em nós. Nós estamos no último nível da Sefirot, que é o chamado Malhut. Nós também estamos a nível de mundos, no último mundo, que é o chamado Olam Hasia, que significa o mundo da ação. Então, veja, a partir da hora em que tu entende, tu tem que estudar bastante Kabbalah judaica para poder entender as obras da Helena Blavatsky. Tu também tem que estudar bastante budismo e hinduísmo para entender as ideias da Madame Blavatsky. Quando a Madame Blavatsky ela fala, por exemplo, na doutrina mística, sobre a importância do indivíduo abrir mão do ego, veja que se nós acreditamos na reencarnação e que numa vida eu posso ser homem, posso ser mulher, numa vida eu posso ser homem, na outra vida eu posso ser mulher, numa vida eu vou me chamar João, na outra vida eu vou me chamar Ana, por exemplo. Então não existe um eu, né, no sentido de uma identidade, um corpo, um sexo, um gênero. Não existe um eu. Tá? E o que existe é uma espécie de energia que nós chamamos de espírito, destituída de sexo, destituída de nome, destituída de identidade, destituída de características de personalidade, destituídas de nacionalidade. Essa energia que somos nós, é ela que reencarna. Tá? Então, quando tu adquirir essa sabedoria, tu não vai te apegar ao teu eu, entendeu? Por isso que a Helena Blavatsky ela fala tanto sobre desapegar do eu, a importância de abrir mão do ego e de se tornar altruísta. Mas para uma pessoa, segundo a Helena Blavatsky, uma pessoa que
ama o próximo, ajuda as outras pessoas, respeita as outras pessoas, é bondoso com todos, mostra importância em relação aos outros, essa pessoa já é uma teosofista em essência. Mas para se tornar um teosofista a nível prático, a nível teórico e prático, conhecendo os mistérios e adentrando os mundos superiores do misticismo e se tornando um ocultista, essa pessoa ela vai ter que abrir mão, segundo Helena Blavatsky, nessa obra Doutrinas Místicas, ela vai ter que abrir mão de abraçar as outras pessoas a fim de que a energia telúrica do corpo dela e da alma dela não se misture com as energias do outro, porque ela precisa passar por um processo de purificação energética. E isso é muito difícil de se fazer, porque imagine você não poder mais abraçar sua esposa, seus filhos, enfim. Então, tornar-se um verdadeiro ocultista não é para qualquer um. Também tem que se alimentar de vegetais, se tornar extremamente vegetariano, não matar nenhum ser vivo, não comer a carne de nenhum ser vivo, o que também é muito difícil. Então veja que o verdadeiro ocultismo, o ocultismo genuíno, a prática da verdadeira teosofia envolve responsabilidades e muitas, tá? Helena Blavatsky ela diz que uma pessoa morta pode voltar à vida a qualquer segundo, desde que haja um magnetizador que faça isso, né, que ajude isso, que tenha conhecimento de ocultismo. Ela, nesse livro Doutrinas Místicas, ela fala alguns contos, mas o objetivo desses contos é nos mostrar os fenômenos do ocultismo, é nos preparar, tanto teoricamente quanto conceitualmente, e de maneira prática também, de tal maneira que a gente deve ver esses contos como exemplos do que pode acontecer. Por exemplo, um dos contos narra um episódio muito interessante de um homem que era totalmente cético, não acreditava em Deus, não acreditava em espíritos, não acreditava em absolutamente nada, e esse homem, em determinado momento, ele foi para a Índia, entrou em contato com sacerdotes, com místicos da Índia, e ele perguntou como está minha família. E aí o místico abriu uma espécie de portal dentro da própria alma dele, para que ele visse como é que estava a irmã, como é que estava a família, enfim. Só que ele não permitiu que o místico fechasse o portal, de tal maneira que aquele homem acabou se tornando prisioneiro de várias entidades e de vários espíritos, né, que auxiliaram ele na hora de abrir o portal. Então, aí Helena Blavatsky ela está nos mostrando a importância de uma pessoa, né, caso ela consulte um místico, a importância dela permitir que o mesmo místico que abriu o portal da alma dela para ela ter uma viagem astral seja o mesmo místico que feche em menos de 24 horas, né, na mesma hora, de preferência na mesma hora, feche o portal. Então, se você um dia abrir o portal da sua alma com a ajuda de um místico, de um sacerdote, de um ocultista, enfim, tu tem que fazer com que tu tem que pedir para ele fechar o portal imediatamente depois de tu ter feito a tua viagem astral. Senão, se o portal fica aberto, tu acaba te tornando presa de vários espíritos que te ajudaram a sair do corpo, mas que não são espíritos nem benéficos nem maléficos, eles são elementares, né? Eles estão ali e eles podem acabar te escravizando de alguma maneira. E depois de muito tempo em que tu não fechou o portal, eles se acostumam tanto contigo, tanto com as tuas energias telúricas, que só a reencarnação depois pode expulsar definitivamente esses espíritos de dentro de ti. Isso é importante. Então as pessoas às vezes brincam com essa questão de viagem astral. A viagem astral ela só deve ser feita por profissionais sérios, e esses profissionais sérios que abrem o portal da tua alma para tu fazer a viagem astral são eles que devem fechar imediatamente após ter feito o trabalho correto. Tá certo? Então o objetivo dos contos de Helena Blavatsky é nos orientar, nos disciplinar, nos mostrar exatamente o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Por isso que esse livro é tão importante de ser lido por aqueles que de fato desejam conhecer o ocultismo e desejam conhecer as obras de Helena Blavatsky. Mas para nós compreendermos também, né, nós devemos entender que a Helena Blavatsky ela se baseou bastante na questão do mesmerismo, né? Ela se baseou também na Kabbalah judaica, no hinduísmo e no budismo, né? E pegou pouquinhos elementos de outras religiões também para usar como exemplos, tá? A teosofia, por sua vez, criada pela Helena Blavatsky, ela acaba criando de alguma maneira a nova era, tá? Daí, uma das doutrinas da nova era é exatamente a lei da atração, que é aquela lei defendida por Esther Hicks, por a senhora Rhonda Byrne, criadora daquele livro O Segredo, que tu tem que puxar, né, através do poder da mente aquilo que tu deseja. Isso daí tem a ver com o éter fluídico, né?
E isso tem a ver com Kabbalah, isso tem a ver com teosofia. Tá certo? Forte abraço, até mais.